Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem um cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário de Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa da Virgem e Senhora da Piedade, Mãe de Deus e nossa. Acredito que um dos maiores erros da humanidade é perderem os olhos de Deus, é deixarem de olhar para Ele, é fazer com que outras coisas tomem o lugar de Deus. Nós ouvimos como primeira leitura o primeiro livro dos Macabeus. Assim brota um grande homem, na verdade que se sentia grande, mas que na verdade era pequeno diante de Deus. Antíoco Epífanes. O próprio nome já diz que ele queria ser algo diferente. Epífanes, manifestação, revelação. Quando o ser humano se enche de soberba e se sente melhor do que tudo, ele corre o grande risco de cair num grande abismo. E este foi o abismo que Antíoco Epífanes fez com que o povo caísse. Abandonar a Deus, prestar culto a falsos deuses, comer carnes, violar o sábado. Ele quis destruir a fé do povo. E assim nós também hoje em dia podemos cair nesta mesma postura. Porque ele tentou destruir a fé judaica. Hoje nós temos diversos gurus por aí que tentam destruir a fé católica, no Deus de Israel, no Deus que o povo judeu e que nós acreditamos, o Deus de Israel. Hoje nós podemos escutar diversos gurus que falam por aí A ou B, às vezes até dentro da igreja. Eu só não vou falar nome, como brinca Padre Samuel, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas às vezes nós também buscamos coisas fora da nossa fé.
Buscamos experiências fora da nossa fé católica. E aí é aquela questão, alguns podem questionar, podem brigar e tudo, mas não dá para ser duas coisas. Não dá, às vezes, para misturar uma coisa com a outra. Não dá para você ficar com um pé aqui e outro lá. Como diz o ditado, ou vai ou racha. Não tem como ser duas caras. Não tem como quando, eu quero comungar. Aí eu vou na igreja católica. Agora eu quero um culto de não sei o quê. Aí eu vou buscar a igreja do pastor fulano. Louvado seja Deus pelo pastor fulano. Tem muitos pastores que são pessoas de muita fé, são pessoas de bem, mas temos algumas diferenças na fé. Ou seja, ou você é uma coisa ou você é outra. Não dá para ficar lá ou cá. Não dá para ficar pulando de galho em galho, porque uma hora o galho quebra. Esse rei tentou destruir a fé no Deus de Israel. Tentou destruir a fé do povo. E é interessante porque toda a narrativa, principalmente sendo mais específico do Antigo Testamento, narra Deus se manifestando para o seu povo e Deus vencendo. Prestemos atenção na cidade em que é narrado o evangelho de hoje, Jericó. Jericó era uma cidade com uma muralha fortificada, e assim nós percebemos no livro de Josué o cerco de Jericó e as muralhas caindo. Obviamente, não querendo desmistificar a fé de vocês, mas quando o livro de Josué foi escrito, aquelas muralhas já haviam caído há mais de 1000 anos. O que é que o narrador bíblico, então, quis mostrar para nós? Que o Deus de Israel venceu os deuses pagãos. Na primeira leitura de hoje, Deus de Israel está perdendo. O Deus de Israel perde temporariamente, mas começou perdendo. E assim nós também devemos buscar também, irmãos e irmãs, a nossa parcela de responsabilidade. Se o número de católicos está diminuindo por aí, e o que falam por aí e colar, qual que é a minha responsabilidade? Não adianta botar a culpa no Papa, no bispo, no padre, falar que a igreja é fechadinha, que a igreja está dentro de uma redoma e que é muito difícil ser cristão católico. Não adianta. O problema é que, da mesma forma que aconteceu com Antíoco Epífanes, nós queremos colocar alguns paganismos dentro da igreja. Nós queremos que a igreja acolha a minha vontade, a minha incoerência. E aí é aquilo que nós falamos, começando essa reflexão. O nosso problema é que nós perdemos os olhares de Deus e às vezes vivemos com olhares humanos voltados somente para a carne e voltados somente para aquilo que me agrada. Assim, o evangelho de hoje traz Jesus curando um cego. Jesus estava indo para Jericó, passando por Jericó e indo para Jerusalém, não distante de Jerusalém. E lá tinha um cego que pedia esmolas. Era cego, era uma pessoa extirpada da sociedade, era uma pessoa que vivia nos cantos, não é à toa que era cego e mendigo. Estava pedindo esmolas, mas ouviu o povo passando e perguntou o que estava acontecendo. E aí disseram que Jesus de Nazaré estava passando. Aquele cego então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele faz a mesma expressão que nós rezamos no ato penitencial: Kyrie eleison. Jesus ruiunaui de eleison men, do grego. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É o que nós fazemos no ato penitencial da missa, por mais que saibamos que o ato penitencial não perdoa os pecados. Ele é só um reconhecimento da nossa indignidade mediante a grandiosidade de Deus. Para os pecados serem perdoados, nós devemos buscar o sacramento da confissão.
O cego então pede a Jesus piedade. E as pessoas que estão perto de Jesus, o que fazem? Manda ele ficar calado. Cala a boca. Silêncio, você está incomodando. Engraçado, né? Porque isso acontece às vezes nas nossas comunidades, isso acontece às vezes dentro de casa, isso acontece no trabalho. A gente quer abafar a voz de alguns, porque a nossa voz tem que ser a primeira. Eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que aparecer. Eu tenho que ser o melhor. É igual uma história que eu uma vez ouvi de um padre que chegou falando bonito na igreja e todo mundo elogiava a missa dele. E aí, só uma senhora que ia sempre à missa nunca elogiou o padre. E aí o padre ficou encucado com isso, né? E foi perguntar a ela: qual a parte da minha missa que a senhora mais gosta? Porque a senhora nunca me elogiou. Aí ela falou assim: padre, a parte que eu mais gosto da missa é na hora quando o senhor eleva o cálice e ajoelha e só o Cristo aparece e o senhor some. Assim devemos ser nós. Quando as pessoas querem se aproximar de Jesus, não queremos aparecer, mas deixemos que Ele apareça. Não façamos como essa multidão que tentou colocar o cego de novo no lugar dele, na sarjeta, no canto, no amadorismo, ali, escondido. Assim Jesus escuta, Jesus para. É interessante. Jesus parou e falou para que levassem o cego até ele. E Jesus faz uma pergunta um pouco óbvia. Um cego diante dele: o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Ele falou: Senhor, que eu veja, eu quero enxergar de novo. E aquele homem é curado. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, saindo um pouco da exegese bíblica, mas trazendo para o chão da nossa vida, se nós queremos que Deus seja presente em nossa vida e opere milagres em nossa vida, nós devemos externar aquilo que nós precisamos. Conversar com Deus. As orações da igreja foram feitas para que nós possamos rezar, para que nós possamos beber do manancial da nossa fé. Mas não pode existir cristão católico que não tenha intimidade com Deus, que não converse com Deus como seu amigo, como aquele que se fez gente como todos nós somos gente. Nós devemos buscar intimidade com Deus, conversar e pedir também a Ele e o seu Espírito que nos dê sabedoria para saber pedir, porque nós pedimos muito mal. Assim aquele homem é curado. A cegueira daquele homem é curado. E aquele homem começou a seguir Jesus e glorificava a Deus. Não nos esqueçamos do Evangelho há poucos dias atrás, que Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou. Às vezes nós somos assim. Louvamos e bendizemos a Deus no momento da graça, da glória, mas a gente esquece tão rápido dele. Parece que ele é como se fosse uma prateleira de supermercado. Eu vou lá, pego o que eu quero, na hora que eu quero, e depois eu só busco quando eu preciso de novo. Não sejamos assim. Hoje, então, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça que Ele tenha piedade de nós, assim como teve piedade daquele cego de Jericó. Que nós saibamos pedir bem, para que Ele possa nos atender em sua bondade e em sua misericórdia. Que nós não façamos como Antíoco, que fez com que o povo abandonasse o Deus de Israel e prestasse culto a deuses falsos. Não nos abramos e não entreguemos a nossa alma e a nossa vida para simpatias, para horóscopo e para tantas mentiras que anunciam por aí. E que nós também peçamos a Deus que cure
as nossas cegueiras, que não necessariamente precisam ser físicas, mas as cegueiras da ganância, da indiferença, da negação de Deus e a pior cegueira, que é deixar Deus de lado.